Olá! Este vídeo tem por finalidade demonstrar o princípio de funcionamento de um fenômeno físico denominado campo magnético. Como o campo magnético não pode ser visualizado, o princípio de funcionamento do mesmo será apresentado através de uma aplicação prática, o disjuntor residual, DR. O DR é um dispositivo voltado para a proteção de pessoas, que percebe a existência de uma corrente de fuga no circuito, podendo desligar o mesmo enquanto atuando como disjuntor ou simplesmente enviar um sinal para indicar a normalidade. Criamos um circuito para nos auxiliar nesta demonstração, que simula o funcionamento de um disjuntor residual para sinalizar fuga. Mas antes de entendermos como este circuito funciona, precisaremos conhecer e entender alguns conceitos. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que, quando um fio retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica, é gerado ao seu redor um campo magnético. O sentido do campo magnético deste fio pode ser determinado através da regra da mão direita. Colocando o polegar direito no mesmo sentido da corrente, os demais dedos curvados nos mostrarão o sentido do campo. As linhas do campo são circunferências concêntricas e perpendiculares ao fio. Podemos determinar o módulo do campo magnético através da lei de Ampère. A intensidade do campo magnético é dado pela seguinte equação, onde o vetor campo magnético é igual ao produto da corrente elétrica pela constante da permeabilidade magnética do meio, dividido pelo perímetro do ponto que se deseja determinar o campo. Campo magnético gerado por uma espira e campo magnético gerado por uma solenoide. Para analisarmos o campo magnético gerado por uma espira, utilizaremos a regra da mão direita aplicada anteriormente ao fio retilíneo. Como pode-se observar, após definirmos o sentido da corrente elétrica, as linhas de campo magnético no centro da espira terão o mesmo sentido. Denomina-se solenoide um condutor enrolado na forma de espiras, semelhante a uma mola. Segundo a lei de Ampère, o campo magnético criado por uma corrente em um condutor retilíneo é proporcional à corrente que o criou. Na solenoide, diversos condutores retilíneos percorridos pela mesma corrente elétrica estarão dispostos lado a lado. Os campos magnéticos individuais se somarão, resultando, portanto, no aumento do campo magnético total. As linhas de campo no interior do solenoide serão uniformes. O dispositivo diferencial residual. A corrente que circula pelo DR é monitorada através de um componente denominado toroide. O toroide é um transformador em formato semelhante a um anel. Em nosso circuito, utilizaremos um transformador toroidal com 3 enrolamentos. Em um DR, os condutores de alimentação passam pelo centro do toroide, por enrolamentos com o mesmo número de espiras. Em situação de normalidade, a corrente de entrada I1 será igual à corrente de saída I2, e o campo será nulo. Ocorrendo um contato acidental ao circuito, surgirá um caminho alternativo à passagem da corrente, que chamaremos de I3. Neste instante, a corrente I1 será diferente de I2. De acordo com a lei de Kirchhoff, a corrente de saída será igual à somatória das correntes I2 e a corrente de fuga, gerando um campo resultante na toroide. Indução magnética, a lei de Faraday. Em 1831, o físico e químico Michael Faraday provou ser possível gerar uma corrente através de uma variação no campo magnético. Havendo um movimento relativo entre o condutor e o campo, será induzida uma tensão no condutor. Agora, após este embasamento teórico, enfim podemos analisar o nosso circuito elétrico e entender como o campo magnético atua em um disjuntor diferencial residual. Realizaremos a análise em 2 etapas, condições normais e simulação de fuga. Em condições normais, observe que a chave do simulador de fuga encontra-se desligada. Logo, toda a corrente que circula pelo condutor fase, após passar pela lâmpada de carga, retorna pelo condutor neutro. Agora vamos observar o que acontece ao simularmos uma fuga de corrente.
Note que a soma das correntes I2 e I3 é igual à corrente total fornecida pela rede. A diferença entre as correntes no enrolamento do toroide faz com que surja um campo no interior do mesmo. Este campo induzirá uma DDP no terceiro enrolamento do toroide. Por fim, a tensão gerada no terceiro enrolamento será detectada por um circuito eletrônico, que irá acionar uma lâmpada para indicar a existência de um problema em nosso circuito e que deverá ser verificado. Desta forma, podemos demonstrar a existência do campo magnético de forma prática e explicar o princípio de funcionamento de um disjuntor diferencial residual.